conquistei esse elemento no Pan-Americano de 2021, que foi no Rio de Janeiro. Foi muito tempo de trabalho para construir esse elemento. Esse elemento é um tipo de movimento, seria isso? É um movimento, Tá. na trave. A minha entrada, que é o de Soares. Foi muito tempo de trabalho, foi uma conquista, assim, que eu sempre quis também desde pequena. Eu sempre falei assim, nossa, eu quero pelo menos ter um elemento com o meu nome. E eu vou conseguir. E chegou que a minha técnica, eu fazia uma entrada um pouco mais simples do que eu tenho o meu nome. Eu falei assim, vamos dificultar, né? Você tá fazendo essa, então vamos dificultar. Eu comecei a treinar com ajuda, colocava colchão e tentava. As primeiras vezes eu batia a cara na trave, dava várias risadas lá. E eu treinei muito e foi muito legal construir um elemento. Eu lembro que quando eu cheguei na competição no Pan-Americano, pra fazer o elemento eu não tava nervosa, eu tava mais nervosa de fazer tudo, na verdade, né? A série, assim. Mas pro elemento eu não tava, porque eu treinei muito pra aquilo. E a questão de você... Muita pessoa pergunta como que é pra você homologar um elemento, né? Então, você tem que ir pra competição, você avisa a FIG que o centro é o principal da ginástica e fala que você vai querer... que você quer um elemento com seu nome, você tem que explicar certinho, escrever como é a execução do elemento. E quando você está na competição, para você homologar um elemento, tem que ser em competição internacional. Nacional, assim, você não homologa um elemento. Então, quando eu fui no Pan-Americano, é uma competição internacional. E eu fiz. Então, quando você erra, você acaba não levando o elemento. E eu acertei. Quando eu acertei, eu falei... Ai, acertei, agora tem meu nome! Que legal! Então, assim, foi... Lembro quando eu acabei, assim, a série... Eu fiz assim, consegui... E deu muita satisfação na hora. Eu olhei pra minha técnica, assim, e pensei, assim, só pelo olhar, não falei nada, mas foi um momento muito marcante. E pensei que todo aquele trabalho realmente valeu a pena. E quando saiu, que a FIG falou assim, que autorizou o meu elemento, eu falei, ai Deus, obrigado por mais uma conquista, porque era o meu sonho desde pequena. Olá, estamos de volta com o Mundo Real. Hoje sem o João, que está viajando. Teve um compromisso fora daqui e tô eu aqui, gente. Vocês vão ter que me aturar sozinha hoje. E antes de apresentar as nossas entrevistadas, eu quero lembrar você de ir lá no Instagram, curtir a nossa página, curtir nossos posts, se possível, compartilhar. E também no YouTube, no Spotify, vai lá, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho para receber a notificação de quando tem programa novo, que tem toda semana. E tem muita gente legal, igual a hoje, que hoje nós temos aqui uma moça que vai para as Olimpíadas, gente. Isso é muito legal, né, Juju? Sim. Como é que é esse sentimento de representar o país, né, dentro da modalidade do esporte que você gosta? Deve ser demais isso. Mas peraí, antes de você me responder, deixa eu apresentar a mãe dela, a Fábio, que veio. Então, a Fábio Soares, a Juju Soares, são pessoas que estão aí representando a gente, né? Representando as nossas ambições de estarmos despontando com boas notícias mundo afora. Então, agora eu acho que a Juju pode responder, né? Como é que é isso? Primeiramente, agradeço o convite de estar aqui. Obrigada, Juju. E eu acho que ainda nem caiu a minha ficha de que eu vou realmente para Olimpíadas. É meu sonho desde que eu entrei na ginástica e comecei a competir. É o sonho de todo atleta, né? Ir chegar numa Olimpíadas e ter esse resultado como equipe no Brasil, no Mundial. Essa classificação para Olimpíadas é mais do que especial para mim. É difícil até de explicar esse sentimento, mas quando saiu que a nossa equipe ficou em segundo lugar foi muito inédito. E realmente agradecer a Deus por essa oportunidade de poder ir para Olimpíadas. Que legal. E a mãe, como é que fica o coração? Viaja junto, fica aqui esperando? Como que é? Bem, o coração vai a mil, né? A gente fica muito orgulhosa, né, pela atleta que a Júlia se tornou. E nas competições nacionais e às vezes até internacionais é mais difícil a gente ir, mas para as Olimpíadas
Vocês vão? Ah, com certeza. E a gente vai estar aqui acompanhando tudo também, né? Ai, que bom. É muito emocionante, né? Eu imagino, porque eu nunca fui competitiva. Nunca fui boa nos esportes também. Mas, assim, só de acompanhar, eu sinto que é muito emocionante. É emocionante para mim. Então, eu imagino que estar lá no momento em que sai um resultado e que a equipe conseguiu um bom... se colocar no pódio, deve ser uma coisa assim que você chora, né? Sim, na hora que a gente estava na competição, estava muito tenso, a gente estava muito focado. A gente trabalhou muito para chegar no Mundial e dar o nosso melhor. A gente estava procurando lá o nosso quarto, terceiro lugar ali. E quando chegou o inédito segundo lugar, eu cheguei a me emocionar, porque foi um sonho realizado para nossa equipe do Brasil. Para cada uma, para mim, para as meninas. Eu chego até um pouco a me emocionar aqui, mas esse segundo lugar para nossa equipe do Brasil foi realmente muito especial. Foi anos, desde muito cedo, foi um trabalho de toda a equipe do Brasil, equipe multidisciplinar que a gente tem, equipe de técnicos, até nós, de meninas, realmente. Então, chegar naquela hora que saiu o resultado, eu olhei, eu me emocionei, assim, aí até as meninas falaram assim, não chora que ainda tem foto. Aí eu, tá bom, retoquei a maquiagem, porque foi um momento que marcou a minha vida e marcou a vida de muitas pessoas que lutaram para aquele resultado. Que lindo isso. Então, já que você falou de muitos anos aí, como é que começou essa paixão pela ginástica artística? Tudo começou, na verdade, com meus pais. Eles sempre gostaram muito de esporte. E eu tenho uma irmã mais velha, então eles queriam colocar ela num esporte ou no balé. Eles acharam a ginástica. Então, ela começou ali na escolinha e tinha a parte dos pais, onde eles podiam assistir. Então, como era pouco tempo de escolinha, 1 hora, eu ia junto com a minha mãe e ficava lá. E acabou que a minha irmã treinava e eu tentava repetir um pouco do que ela fazia, né? E acho que ali surgiu dentro de mim uma vontade de começar na ginástica. Até que eu pedi para minha mãe para eu entrar. E a gente foi ver as informações de como entrava na ginástica e podia com 4 anos de idade. E eu tinha 3 anos. Ah, você pediu aos 3 anos, já uma moça. Praticamente uma moça, sabia o que queria. E podia entrar com 4, né? Então, exatamente no meu aniversário, quando eu completei, né? 4 anos de idade, eu entrei. Entrei na escolinha, era 1 hora de treino, fiquei por mais ou menos 3 meses, até que a minha técnica, a Irina, minha atual técnica, me viu com aquele olhar de técnica, né? Viu o meu físico e me chamou para um teste. Eu fiz teste de agilidade, de força, ela falou assim, vamos entrar para o alto rendimento. Eu entrei e começou aumentando os treinos, 2 horas, depois 3 horas, depois 4 horas eu treinava no turno da tarde. E eu mudei para o turno da manhã, que era onde tinha as meninas mais velhas que já competiam brasileiro. E eu comecei a treinar e eu via aquelas meninas, eu me inspirava e crescia a minha vontade de competir. Eu sempre fui muito competitiva. Então, eu via as meninas evoluindo e eu queria evoluir cada vez mais, até que eu comecei a competir brasileiro e comecei as competições internacionais. Então, aquilo foi me instigando cada vez mais a tirar dentro de mim o meu melhor. E quem eram as tuas inspirações aí desse grupo que estava no brasileiro? Antigamente, ali no Sejim, era o centro da seleção brasileira. Então, tinha Daiane dos Santos, Daniela Hipólito, Etienne. Tinha muitas meninas que fizeram história também na ginástica e que eu via como inspiração. Então, desde pequena, eu tive muitas inspirações. E durante a minha carreira, eu fui vendo as meninas de outros países que eu me inspirava também. Uma que é atual, que são, para mim, que eu levo muito até que eu treino com elas, é a Rebeca, é a Jade. São ginastas incríveis. Flávia, Lohane, as meninas que treinam comigo eu também levo como inspiração. Porque a gente treina e vê as dificuldades, a gente tem um olhar diferente. E quando a gente chega na competição e vê os resultados que elas têm, a gente vê que realmente valeu a pena todo aquele esforço. Tem meninas, a Nádia Comaneci, que foi uma ginasta incrível. A primeira ginasta que tirou um 10 na ginástica. Tem 5 medalhas de ouro nas Olimpíadas. Então, uma história incrível realmente dela. E é isso, tenho muitas inspirações e que
estão aparecendo agora também, que eu levo como inspiração. Que legal. E como é que é acompanhar a filha nesse processo? Porque pequenininha talvez não tivesse tanta exigência, mas assim, eu lembro que eu acompanhei alguns treinos e tal, e tinha aquela coisa de machucar a mãozinha, de ter que ficar passando aquele pozinho, não sei o quê. E como é que fica a mãe nessa hora? Então, na verdade, assim, desde pequenininha, né? Começou com 4 anos. Então, as coisas vão acontecendo gradativamente. E daí você vai se acostumando, né? Daí tem dia que fala assim, ai, mãe, tá doendo minhas pernas, né? Daí a mãe chega, faz massagem em casa, né? Mas eu lembro que a primeira vez que abriu a mãozinha dela, assim, foi bem tenso, né? Sim, eu me recordo até agora. Que idade, mais ou menos? Eu acho que ela tinha, acho que 5 anos e meio, não tinha nem 6 aninhos, quando... Que daí começa na paralela, ainda não tinha proteção, porque a mão é muito pequenininha, né? E daí abriu, assim, fez um calinho e foi um professor que tirou o calinho, porque diz que tem que abrir, não pode ficar aquela bolinha, tem que tirar. Então, e daí é nessa parte que a mãe fala, né? Então, não vou levar mais. E eu já ia pensar, não levo mais. Só que a gente tem que ser forte, né? Porque, assim, era uma coisa que ela gostava e tudo foi muito, muito legal, assim, porque as coisas vão começando como uma brincadeira. Então, eles iam no treinamento, era uma brincadeira, virava uma estrelinha, uma cambalhota, mas tudo com a arte de ensinar. Parece que é brincadeira, mas, na verdade... Era super sério. Super sério. Então, e a gente vai se acostumando. Daí um dia machuca ali, chega em casa, a mãe dá um beijinho e tal. Mas no outro dia vamos treinar porque precisa, né? E você nessa sua trajetória, você nunca teve vontade de parar? Ah, já tive. A trajetória de todo atleta é muito difícil. Muita pessoa vê só o pódio, né? Só o primeiro, segundo, terceiro lugar. Mas tem todo um trabalho por fora, por trás de tudo isso. E já quis sair, com certeza. Tem muitos momentos da nossa vida no esporte que é muito difícil. Mas a base de todo atleta é a família, os técnicos que estão ali nos incentivando. Muitas vezes eu tive momentos difíceis e minha família, minha mãe, meu pai, até minha irmã, falam assim, não desiste, você tem potencial para isso. Você tem muita garra, determinação. E não é agora que você deve desistir. Você tem um foco, que é Olimpíadas. E você precisa trabalhar até lá. Vai ter momentos fáceis, vai ter momentos difíceis, você vai chorar, mas tudo no final, quando você tiver com a medalha no peito, vai valer a pena. E as minhas técnicas também sempre me apoiam. Eu choro muito no treino, porque realmente não é fácil a vida do atleta. A gente se abdica de muita coisa. De sair com os amigos, de sair para um shopping no final de semana, de ir para as festas, para viver no esporte. Eu vivo no esporte e não me arrependo de nada do que eu deixei de fazer, porque isso me trouxe muitas experiências, tanto de conhecer pessoas novas, de fazer amizades e de conhecer países que o esporte me proporcionou. Quantos países você já conheceu? Mais de 10. Foi muito legal cada país que eu fui. Eu conheci Itália, Bolívia, Peru. Eu vou dar uma contada aqui se eu me recordar de tantos. Bolívia, Argentina. Colômbia. Azerbaijão. Uau! França, já fui para Paris. Já fui para Inglaterra. Estados Unidos. Colômbia. Já falei, eu acho, Colômbia. Não? Não? Colômbia. Antuérpia. Hungria. Stuttgart. Hungria. Acho que são 13 isso. Você ficou em Budapeste Portugal. mesmo? Portugal, verdade. Passou. Peru. Olha lá, Peru. 15. São bastante. E cada lugar foi muito especial pra mim. Cada país tem um pedacinho no meu coração que eu me recordo. E não me arrependo de nada, assim, do que eu fiz, do que me abdiquei realmente. Porque cada momento com minhas técnicas, com minhas amigas, foram muito especiais em todos esses países. Com que idade você começou a viajar internacionalmente? Eu comecei com 9 anos. 9 anos a competir internacional, acho que foi com 11, se não me engano. Na Argentina? 11? Foi em 2015.
que eu fui? Foi em 2015, eu tinha 10 anos. Nem uma nem a outra. É, Então, eu comecei a viajar internacionalmente com 10 anos de idade. Minha primeira competição foi na Argentina e foi muito marcante. Eu lembro de cada momento nessa competição. Que legal. E o coração da mãe deixar assim viajar? Então, é como eu falo assim, é tudo muito gradativo, né? Como ela começou com 4, se eu não me engano, com 7 anos ela já começou a viajar para o interior do Paraná. Daí com Foi a para técnica. Ribeirão do Pinhal, foi para Telêmaco Borba. Então a gente vai se acostumando. Daí teve os brasileiros, foi para Porto Alegre, foi para São Paulo, daí foi para Bahia. Então a gente vai se acostumando, Sim, né? E aos sem poucos. falar que a gente tem, né, a equipe que vai junto de técnicos, né? Então a gente confia bastante. Então Passa segurança, passa né? muita segurança. Agora, e a irmã que incentivou? Como é que ela abandonou o esporte? Quando ela tava na ginástica, ela também entrou no balé. E tava muito corrida a rotina da mãe, de questão de levar eu na ginástica e ela no balé, entre a ginástica. Então, chegou um momento que eles falaram assim, a gente tem que decidir entre ginástica e balé. E ela decidiu o balé. Hoje em dia, ela já é formada no balé e é professora de balé, né? Que legal. Aham. Ela tem quantos anos? Ela tem 22. 22? Você fala 21, 22. E ela, então, na verdade, ela foi a causa de tudo isso, né? Sim, ela foi. Ela é responsável por hoje você já estar garantida de participar da Olimpíada. Ela foi a minha primeira inspiração. Que bacana. E vocês se dão bem? Sim, a gente dá super Ela não bem. ia falar aqui que se dá mal, né? Quando mais nova, acho que todos os irmãos brigam, normal. Mas acho que quando a gente vai ficando adolescente, vai tendo a maturidade maior, a gente sempre começa a se dar bem. Então, eu e minha irmã sempre se damos bem, a gente sempre conversa, então acho muito legal. Uhum. E essa rotina não é fácil mesmo, tanto que você teve que colocar ali para optar, né? Ou Sim. uma coisa ou outra. O que é mais difícil? É ter apoio financeiro? É ter tempo? É poder se dedicar mais às meninas? Como que é? Na verdade, assim, acho que é uma junção de tudo, né? Eu falo assim que para eu levar as meninas a praticarem o esporte no tempo de alto rendimento, tanto a Júlia na ginástica artística quanto a Giovana no balé, que não deixa de ser um alto rendimento porque era Sim. profissional, demandava-se muito tempo. Então, eu teria que ter assim uma disponibilidade muito grande e para isso eu não podia trabalhar. Sim. Então, assim, o meu esposo, ele levava 2 horas de casa até o trabalho, de ônibus, para nos deixar com o carro, para eu poder fazer as correrias com as meninas. Então, ele levava 2 horas para ir, 2 horas para voltar, para eu poder levar tanto a Júlia quanto a Giovana. Na verdade, o treino é duro, mas para quem está em volta também acaba sendo, assim, é uma doação e uma dedicação de todo mundo, né? Sim, sim, é verdade. Então, é em conjunto, né? Tem a parte delas, mas também tem a parte dos pais que precisa estar junto para poder apoiar. E eu vejo, assim, que muitos pais, na época, assim, quando a Júlia fazia a ginástica pequenininha, muitos, infelizmente, acabavam desistindo. E eram meninas que tinham talentos, mas que, infelizmente, por conta da Falta de estrutura, né? Sim. E daí, tipo assim, tinha que abrir mão do esporte, que para levar e buscar ou ficar ali, demanda dinheiro, demanda tempo, e muitas vezes nem todo mundo conseguia, né, assimilar isso e acabava tirando a menina do esporte. E nesse caso, não tem patrocínio para a equipe? Por exemplo, a equipe do Paraná, a equipe de Curitiba, não tem um patrocínio para ajudar com isso? Então, o patrocínio, ele vem, a Prefeitura de Curitiba é assim, é o nosso maior patrocínio, né? Então, ele ajuda o clube, ajuda as atletas, só que a partir de uma certa idade, a partir de 14 anos que eles apoiam, né, a atleta. E o clube, eles apoiam mais cedo. Mas quando a menina ainda é de escolinha e está no começo do alto rendimento, o clube não tem como ajudar todas as meninas, Qual né? que é o clube? Sejim. Sejim, Sejim. que é o clube de ginástica. Isto. Né? Então, assim, fica um pouco difícil de poder estar ajudando financeiramente todas essas atletas. Mas vem, sim, o patrocínio da Prefeitura de Curitiba, mas é a partir de uma certa idade, né? E até lá,
muitos vão desistindo por Sim. falta de Que pena, né? apoio. Quantos Sim. talentos provavelmente que a gente perde, né? Muitos talentos. E você, nesse teu período que você pensou em desistir em alguns momentos, em outros você se sentiu incentivada, o que mais marcou para você? Você teria, assim, uma fase que foi mais marcante? Fora essa, né? Porque essa é inesquecível, acho que para todo mundo. Sim. Mas, assim, teve uma fase que foi a mais marcante para você nessa tua trajetória? Positivamente? Tanto faz. Ou os dois. Uma que me marcou muito, que positivamente, foi o meu primeiro Mundial Juvenil, que foi na Hungria. E eu fiquei na final no aparelho de trave, que são um dos meus melhores aparelhos. E foi uma coisa que me marcou muito, porque eu não esperava esse resultado, nem entrar numa final. Eu fui para dar o meu melhor. Fui na competição para fazer o que eu sempre faço no treino. E eu peguei final de trave e fiquei em 7º lugar. E foi realmente inédito para mim, marcou muito a minha vida e que eu vou levar para sempre, porque eu comecei muito nova na ginástica e sempre tive muito potencial. Então, isso me marcou muito. Que legal. E negativamente? Em 2019, eu tive um bloqueio no meu esporte, na ginástica, onde eu não conseguia fazer alguns elementos, eu sempre treinei. E a coisa que foi mais importante durante isso foi realmente o apoio da minha família e das minhas técnicas. Essa questão de apoio é muito importante para o atleta. Mas isso me marcou muito porque foi uma fase muito difícil na minha vida. E que parecia não ter solução, mas a minha família procurou psicólogo, coisas que ajudassem com a minha mente e minhas técnicas todos os dias. Não era fácil, na verdade. Eu via, não era fácil para mim nem para elas, mas elas sempre estavam do meu lado, me ajudando. E aos poucos eu fui voltando a praticar de novo esses elementos. Foi uma coisa que me marcou muito e que realmente foi de superação, tanto para pessoal quanto de família, de equipe, realmente. Que Foi uma coisa que marcou legal. muito. Agora, explica aí, porque assim como eu não sabia as diferenças, eu acho que tem muita gente que não sabe, né? Hoje eu escrevi lá para sua mãe, ginástica rítmica era artística. Delicadamente artística. E aí eu fui ver o que é a diferença e tal. Enfim, explica aqui para todo mundo. Essa Sempre diferença. o pessoal, quando vem falar, você faz algum esporte, não sei o quê, daí eu falo sim, dele, o que você faz? Deu ginástica artística dele. Aquela que tem fita, que tem arco, eu não, é aquela que dá mortal, né? O nome é muito parecido, é similar, mas são esportes diferentes. A ginástica artística, que é o que eu pratico, exige mais força, agilidade, por questão de fazer muitos mortais e aparelhos que realmente precisam de força. Já a ginástica rítmica, ela precisa muito de elasticidade e de controle, porque elas usam arco, bola, então é bem diferente, até questão de físico, assim, a gente precisa de músculo, né? E a ginástica artística, rítmica, desculpa, já não é tanto. Claro que precisa, mas não tanto quanto a artística. Aí se eu falo assim, ginástica olímpica, antigamente só se falava ginástica olímpica. É a mesma coisa, mas atualmente eles usam a artística. Tá. Mas é a mesma coisa. A ginástica olímpica e a artística é o mesmo esporte. Aquelas argolas que você fica assim se sustentando, isso é Essa é a artística, daí o artística. masculino que faz esses aparelhos. E tem mais essa. Tem a diferença. O feminino, ele tem 4 aparelhos e o masculino, ele tem 6. A feminina, ele tem ação paralela, salto, trave e solo. Já o masculino, que ele tem mais aparelhos, eles têm argola, solo, salto, cavalo, barra e paralela? Já falei? Tem as barras e paralelas. São diferentes. A barra, ela é só uma e a paralela são 2, que são simétricas, né? Então, eles têm 6 aparelhos. Até quando a gente está em competição, eles terminam depois, porque a gente começa no mesmo horário, a gente tem 4 e acaba que eles ficam com 2 aparelhos restantes. Eu achei que ela ia dizer que um momento marcante
teria sido o momento em que ela deu nome a um movimento, não é? Mais ou menos isso. Sim. É difícil para eu explicar. Mas eu achei que ela ia dizer que foi isso, porque isso não leva seu nome para o resto da vida na Leva ginástica? muito, muito. Realmente foi uma coisa muito marcante na minha vida. São muitos, na verdade, então acabei falando do Mundial. Mas eu conquistei esse elemento no Pan-Americano de 2021, que foi no Rio de Janeiro. Foi muito tempo de trabalho para construir esse elemento. Esse elemento é um tipo de movimento, seria isso? É um movimento, Tá. na trave. A minha entrada, que é o De Soares. Foi muito tempo de trabalho, foi uma conquista, assim, que eu sempre quis também desde pequena. Eu sempre falei assim, nossa, eu quero pelo menos ter um elemento com o meu nome. E eu vou conseguir. E chegou que a minha técnica, eu fazia uma entrada um pouco mais simples do que é que eu tenho o meu nome. Ela falou assim, vamos dificultar, né? Você tá fazendo essa, então vamos dificultar. Eu comecei a treinar com ajuda, colocava colchão e tentava. As primeiras vezes eu batia a cara na trave, dava várias risadas lá. E eu treinei muito e foi muito legal construir um elemento. Eu lembro que quando eu cheguei na competição no Pan-Americano, para fazer o elemento eu não tava nervosa, tava mais nervosa de fazer tudo, na verdade, né? A série, assim. Mas pro elemento eu não tava, porque eu treinei muito para aquilo. E a questão de você... Muita pessoa pergunta como que é para você homologar um elemento, né? Então, você tem que ir pra competição, você avisa a FIG que o centro é o principal da ginástica e fala que você vai querer... que você quer um elemento com seu nome, você tem que explicar certinho, escrever como é a execução do elemento. E quando você está na competição, para você homologar um elemento, tem que ser em competição internacional. Nacional, assim, você não homologa um elemento. Então, quando eu fui no Pan-Americano, é uma competição internacional. E eu fiz. Então, quando você erra, você acaba não levando o elemento. E eu acertei. Quando eu acertei, eu falei... Ai, acertei, agora tem meu nome! Que legal! Então, assim, foi... Lembro quando eu acabei, assim, a série... Eu fiz assim, consegui, e deu muita satisfação na hora. Eu olhei pra minha técnica, assim, e pensei, assim, só pelo olhar, não falei nada, mas foi um momento muito marcante. E pensei que todo aquele trabalho realmente valeu a pena. E quando saiu, que a FIG falou assim, que autorizou o meu elemento, eu falei, ai, Deus, obrigado por mais uma conquista, porque era o meu sonho desde pequena. Então, foi uma coisa que marcou e que eu levo pro resto da vida, né? O meu elemento... entrou para a história da ginástica. E entre poucos atletas que conquistam o elemento no código, tem a Daiane dos Santos, tem o Zanetti, tem a Lohane também, que conquistou um. Então, tá entre esse grupo pequeno de atletas, não tem sensação melhor. É muito raro você ter um elemento na ginástica. E agora os outros atletas podem repetir esse elemento ao longo da história da ginástica, é isso? Sim, com certeza. Até o pessoal me marca nas redes sociais e quando eu vejo, eu acho super legal o pessoal fazendo um elemento com o meu nome. E o orgulho nessa hora, assim, é difícil segurar, né, Fábio? É bem difícil mesmo. Não tem como a gente não ficar feliz, não se emocionar, né? Ver que o nome da sua filha está eternizado, né? No Código Internacional de Ginástica. Então, assim, e eu sempre falo para ela, assim, é tudo por conta do esforço dela, da dedicação dela. Que bacana. E a mãe que ajuda, o pai que ajuda ali também, né? Quem que é mais coruja aí? Eu acho que é a mãe. O pai, com certeza, ele ajuda de uma outra forma. Acho que cada um tem uma demonstração de amor diferente por mim. Mas eu acho que não sei, acho que é os dois, na verdade. Você falou que você abre mão de sair, de festas e tal. Em algum momento, ao longo aí do mês, digamos, né? Você para e pensa, puxa, hoje eu queria ir na festa e tal. Que pena, não vou. Lamenta ou pensa, não, tudo bem, depois eu faço isso em algum outro momento da vida. Como que é isso? Eu acho que no começo eu acabava ficando um pouco triste, porque é uma coisa que o adolescente gosta, né? Ficar com os amigos, um tempo com eles, sair pro shopping, comer uma coisa diferente. Mas essa é realmente a vida do atleta. Ele se priva de muita coisa, porque ele sabe que ele tem um foco. E se ele foca naquilo, é porque ele
tem que chegar lá e tá na melhor forma possível, tanto mentalmente quanto físico. E para chegar naquele ponto, naquele foco, realmente você tem que se privar de muita coisa que vai te fazer chegar naquele seu foco, objetivo. no seu objetivo. O meu é as Olimpíadas. Então, agora eu não resmungo porque eu quero e eu vou dar o meu melhor para chegar até lá. Nem que eu me prive de muita coisa. Aham. E você acha assim que as pessoas estão preparadas para passar por isso? Digamos assim, quando você entra pro esporte, será que você tem que ir sendo preparado ao longo do tempo? Você tem esse apoio psicológico da família, dos técnicos? Tem gente que desiste por causa disso? Eu já vi muita gente desistir. Claro que eu construí ao tempo essa maturidade, minha família sempre conversando e tudo mais. Eu não sei, não acho que a pessoa entre preparada. Eu acho que ela aprende com o tempo, realmente, com o esporte. E já vi muita gente desistir. E é uma pena você ver alguém com talento e acabar desistindo por isso. Porque realmente a maturidade no esporte é muito importante. E acaba vindo cedo, né? Tem que Sim. vir cedo. Agora você trouxe aí as medalhas. Conta para mim quais são. Essa aqui é a do Pan-Americano, dos Jogos Pan, que foi segundo lugar por equipe. E essa daqui é a do Mundial, que também foi pro segundo lugar da equipe. E foram 2 medalhas que marcaram a minha vida, a minha trajetória na ginástica. A gente buscou muito por essa medalha. Ano passado a gente foi pro Mundial e chegamos perto, muito perto, por 0,10 do pódio. E aquilo mexeu comigo, porque a gente chegou pertinho. Eu acho que às vezes o 4º lugar chega a ser pior do que o 5º ou de outros. Mas a gente falou assim, a gente deu o nosso melhor naquela competição, realmente. E chegou o outro ano, eu falei assim, eu quero chegar no Mundial e fazer o meu melhor e buscar a vaga olímpica. E quando a gente estava competindo no primeiro dia, a gente foi super bem. E a gente estava muito animada, porque a gente treinou muito realmente para aquilo. E quando a gente chegou na competição e passou o primeiro dia, a gente falou assim, não, a gente foi bem no primeiro dia, a gente vai no segundo dia e vai melhor. Não é fácil, porque competição mundial pega muito o físico e o mental. A gente falou assim, não, a gente consegue, a gente treinou para isso, a gente vai conseguir. A gente tava lá, a gente consegue o 4º ou 3º. Mas quando a gente chegou no último aparelho, que as meninas estavam no salto e foi saindo das notas, a gente, ai meu Deus, e ia servir na colocação da equipe do Brasil. E quando chegou, o Brasil foi pro segundo lugar, eu comecei a chorar, porque foi realmente uma realização para mim e para nossa equipe do Brasil. Teve muito esforço por trás de tudo aquilo. E pro Brasil foi inédito, o segundo lugar realmente entrou para a história. E eu estar participando da equipe que entrou para a história do esporte, não tem coisa melhor. Eu agradeci muito a Deus por aquilo. Foi mais uma conquista na minha vida que eu vou levar para tudo. A gente se emociona de ouvir, né? Eu tô aqui, assim, eu tô boquiaberta. Escutando ela falar e sabe assim, ouvir tudo que tá ali dentro. Tudo que tá ali dentro, entendeu? Aquele sentimento, ela colocando para fora. Eu tô assim... Encantada. Eu tô encantada. Eu também. Agora, a ginástica artística é equipe, né? Os pontos são equipe. Quem ganha é a equipe, não é individual como é na rítmica. Na rítmica também é equipe. A rítmica tem o conjunto e o individual. Tá. Já na artística, enquanto você tem a competição por equipe, você também está competindo individualmente. Quando você faz os 4 aparelhos. Quando você faz 2, 3 aparelhos, você vai individual ou até tá competindo para entrar nas finais de cada aparelho que você está participando durante a competição. Interessante isso. Em Mundial são mais dias de competições. No Mundial são quase uma semana de competição. O primeiro dia é classificação por equipe, segundo dia final de equipe. Aí, terceiro dia, ele pega a nota dos dias que você competiu, que você se classifica para o individual. E depois desse individual,
você vai por aparelho. Então, são 8 atletas, 8 melhores do mundo que estão competindo pelo pódio, né? Do primeiro, segundo e terceiro. Então, são vários dias de competição Sim. para são cada vários dias. atleta. Uhum. Nossa, é puxado, né? É bem puxado. É bem Uhum. puxado. Até porque depois desse nosso Mundial, a gente teve outra competição, que foi Pan-Americano. Então, foram competições extremamente puxadas, tanto mentalmente quanto física. Mas é onde a gente teve resultados que marcaram muito pra Que gente. bom. Uhum. E você, eu lembro que uma época se falava muito que as meninas da ginástica sofriam demais. Que daí não podia comer um chocolatinho, que eram tratadas com grosseria, não sei o quê. Isso acontece mesmo? Atualmente comigo não, mas antigamente tinham técnicos que eram de outro país. Que eram da Ucrânia. Uhum. É Ucrânia? Eu acho que eram ucranianos. Bom, Então a mas eram cultura outro- deles é diferente, eles são mais fechados. E mais ríspidos, né? então antigamente, não acho que é dessa forma que o pessoal fala. Eles acabam aumentando um pouco, mas como uma cultura diferente, acabou que vindo pro Brasil, a gente é diferente, né? A gente é mais de abraço, Sim. de falar, de dar risada. Então quando vem alguém de De fora. cuidar quando fala, né? Então quando vem alguém de fora, acaba dando esse baque, assim. Mas ao passar do tempo, a minha técnica foi aprendendo muito com nós, brasileiras, foi pegando um pouquinho da nossa cultura. E atualmente a gente se dá super bem, a gente brinca, a gente sai junta. A questão de alimentação é questão de dieta mesmo, de cada um por si. Eu nunca fui, assim, de ter uma má alimentação. A gente sempre em casa teve uma boa alimentação. E a minha técnica falou assim, olha, a questão de saúde, né? A alimentação, falou assim, a alimentação é boa para sua saúde. Então, acho que o pessoal de fora vê com uma coisa mais rígida, sabe? Mas quando a gente tá ali, eu vendo assim de dentro, não acho que sempre foi assim, não. Até porque quem está envolvido com o esporte tem mais cuidado com a alimentação, né? Sim, realmente a questão da alimentação para ginástica é muito impacto. Então, a questão de leveza, assim, é muito importante pra gente, porque mexe muito com a articulação, o ombro, e Sim. machuca muito. Não dá para ter peso demais, né? Uma vez eu li que quem pratica esportes, não só profissionais, né? Se alimenta melhor e também se envolve menos em acidentes, adoece menos. Tem várias vantagens Sim, isso, né? Esses bons hábitos têm várias vantagens. Mas eu acho que a Irina é do tempo da Universidade do Esporte, que veio, né? Que era muito legal aqui. Sim. E que vieram pessoas que eram ponta também, técnicos de ponta, né? Sim. Para treinar aqui. E realmente deve ter sido um choque cultural. Sim. Né? Mas foram eles que trouxeram uma ginástica totalmente diferente para o Brasil. Que transformaram. Que a ginástica. transformaram, né? Então, que pegou ali Daiane dos Santos e colocou a ginástica num nível... patamar diferente. É verdade. Que legal. E agora só continuar torcendo. Tem mais prova ainda para você? Não, agora é só... Esse ano eu competi, depois do Mundial, foram 3 competições seguidas. Foi o Mundial, os Jogos Pan, e eu fui para um Swiss Cup, que é uma competição internacional também, que é diferente. Eu lembro que você vinha aqui, aí você foi chamada para o Suíça. Então quase não parei em casa. Depois do Pan eu voltei, fiquei um dia e meio em casa e já logo fui viajar. E foi uma competição que marcou muito também, que é completamente de todas que eu já participei. Nessa mesma competição, a gente tem 2 competições. A primeira é o Memorial Arthur Gander, e são em dupla. Então, foi eu e meu amigo Patrick. Então, é uma soma de pontos. Você participa de 3 aparelhos e a minha dupla participa de 3. Então, soma e vai dando a colocação. E eu consegui a inédito... primeiro lugar no Brasil. Foi a primeira vez que uma brasileira conquista o primeiro lugar. Na Suíça foi uma brasileira. Que legal. Então, eu também ali deixei o meu nome marcado. E teve uma segunda competição. Então, foi bem puxado, assim, fisicamente, mentalmente. Mas eu não me arrependo de nenhum momento. Que legal. E o atleta da ginástica, ele tem um tempo, né? Ele não fica o resto da vida competindo. Ele tem um tempo, até mais ou menos que idade que vocês competem?
Acho que vai muito de atleta para atleta. A carreira de uma ginasta não é muito grande, porque exige muito do corpo. E durante os anos vai desgastando, vai aumentando as dores nos ombros, no joelho. Então, a saúde pra gente é muito importante. A Daniela Hipólito ficou até os seus 32, 33 anos, foi assim. longe. Aham. Então, ali em média de 26, 30 e poucos anos, assim. Eu quero ir longe também, até mais ou menos essa idade. Tem que se cuidar bastante para não se machucar. Né? Com certeza. E aí, depois, o que você pensa em fazer? Você tá estudando ainda, né? Eu tô no 3º ano, tô acabando esse ano. E o que você vai fazer na faculdade? Eu, desde pequenininha, eu tinha em mente ser técnica. Uhum. Mas, atualmente, ainda tenho essa opção, mas eu quero fazer minha faculdade de educação física. Quero estar no meio do esporte, com certeza. Eu quero ter meu próprio ginásio, quero fazer projetos que ajudem crianças que não têm tanta oportunidades, assim. E fazer esses projetos, porque eu acho que é muito importante chamar o pessoal. Eu vejo quanto os atletas incentivam, né? A Rebeca incentiva muitas crianças. Eu, no meu próprio clube, eu vejo as pequenininhas ali, que quando eu chego no ginásio, elas falam assim, cadê a Júlia, cadê a Júlia? E quando elas me veem, elas vão, me dão um abraço, assim. E que eu sei que elas me veem como uma inspiração. Eu já estive no lugar delas. Eu sei quanto isso é importante. Ter a atenção de uma atleta que você tem inspiração. Pode fazer toda a diferença no futuro, Faz né? toda a diferença. Você vê ali a menina treinando e você fala assim, eu quero chegar naquele lugar, eu quero ser melhor que ela. E realmente aquilo incentiva. E eu vejo nas pequenininhas, assim, que eu sou como uma inspiração para elas. Não tem nada melhor que isso. Nossa, se eu tô cheia de orgulho, imagina essa mãe aqui. Eu tô até vermelha. Como é que é controlar isso, Olha, né? mas você sabe que é muito legal. Esses dias a Júlia chegou de viagem e quando ela chegou, as menininhas estavam perguntando, a Júlia tá aí, queria saber. E quando viram ela, foi assim, um bolinho, tudo em cima dela, sabe? Então, assim, é muito gratificante você ver o carinho das pequenas, né? Que a gente fala pequenas, né? Com ela, porque assim, eles olham para a Júlia e falam assim, eu quero ser igual a Júlia, eu quero estar no lugar da Júlia. Sou eu amanhã. E daí, a Júlia, uma coisa bem bacana, né, filha? A Júlia juntou vários colanzinhos e deu um para cada um. Nossa. Mas, olha, foi a alegria delas, né, Foi. filha? Então, assim, é um incentivo. Daí a Júlia fala assim, então, assim, quando eu já não for mais atleta, eu quero montar um centro de ginástica para poder incentivar as pequenas. Então, é o sonho dela. De ter, e eu acho que assim, esse momento que ela está vivendo de abraço, de carinho dessas meninas, é o que está formando ela em, de repente, mais tarde, formar um ginásio, né? Montar um ginásio para poder abençoar as menininhas também, né? Meu Deus do céu, eu já começo a querer chorar aqui. Porque isso, eu particularmente sou muito sensível a isso, porque sou voluntária em algumas causas e tal, e a gente vê o quanto é importante, como transforma pessoas. Não vou dizer realidades, porque já também transforma, mas transforma as pessoas. E você ter o poder de transformar, dar um colanzinho para uma menina que talvez não tivesse autoconfiança para desempenhar tudo aquilo que ela poderia, e hoje ela pensa, estou com o colã da minha amiga que foi medalhista mundial. Sim. Isso que vai para as Olimpíadas e tal. Isso eu acho que não tem preço, né? De alguma maneira você já mudou a realidade delas. Né? Então... Eu tenho um colã guardado até hoje que eu ganhei da Etienne. Sim. Que ele era pretinho, quadriculado em cima. Eu usei muito ele e guardo até hoje em dia comigo. E poder proporcionar para as pequenas, dar um colã para cada uma. Foram 17 colãs que eu dei para elas. Um para cada um. E eu lembro quando eu cheguei no outro dia no ginásio, as mães das meninas vieram falar comigo. Ela não queria tirar o colã. Chegou a noite, elas não queriam tirar o colã e queriam usar todos os dias o colã. Então, ver as meninas felizes não tem nada melhor para mim. Não tem. Não. Olha,
Eu só posso dizer o quê? Muito obrigada, mãe, por ter uma filha dessas, entendeu? Que além de ser uma atleta, né, de ponta maravilhosa, é um ser humano incrível, né? E obrigado pela oportunidade de vocês estarem aqui batendo esse papo que eu acho assim delicioso. Espero que todo mundo curta e que aumente de alguma maneira a torcida, né, lá nas Olimpíadas, aonde você estiver, porque não é só uma Olimpíada que é importante. Eu imagino que cada competição, seja ela local, internacional, nacional, internacional, elas são importantes, Sim, né? sim. E que você continue inspirando pessoas. Né? Hoje eu saio daqui muito inspirada por você. Eu que agradeço de estar aqui, espero que o pessoal também tenha gostado e que tenham conhecido um pouco da história, da minha história na ginástica. Então, poder contar um pouquinho da minha história E não um tem nada pouco melhor. mais de ginástica, porque você Sim. ensinou bastante coisa aqui. E a mãe, muito obrigada mesmo por Imagina. todo o contato, por Obrigada ter a vocês. trazido a nossa menina para cá. E espero que depois das Olimpíadas a gente bata um papão. Quem Com sabe a gente certeza. monta aqui uma roda com quem foi para as Olimpíadas e ganhou ou não ganhou, não importa, mas para contar a experiência que vai ser muito legal. Com certeza vai ser muito divertido. Né? Então, muito obrigada e até lá. Obrigada. Muito Tchau, obrigada. pessoal.